O presidente Dilma Rousseff falou abertamente sobre renúncia, quer dizer, dizendo que a renúncia seria um ato voluntário e aqueles que querem a renúncia estão reconhecendo que não há uma base real para o pedido de impeachment. Eu não sairei desse cargo sem que tenha motivo para tanto. Portanto, a presidente Dilma Rousseff, de forma incisiva, fala aí na palavra renúncia, né? Hoje a Folha publicou um artigo do Pedro Passos, que é conselheiro, dono da empresa Natura, pedindo a renúncia da presidente, e a crise política tomou aí dimensões que, quanto mais se aproxima do governo, a possibilidade de uma queda da presidente, o mercado reage positivamente. A gente tem agora à tarde o dólar sendo cotado a 3,60, que é uma cotação inimaginável alguns dias atrás, chegou a bater 4,20. Quer dizer, cada vez que se espera aí uma queda, uma mudança de governo, os indicadores econômicos tendem aí, pelo menos no mercado financeiro, a dar uma reagida. Bom, Mário, primeiro você. Ontem a gente teve aí o pedido de prisão do presidente Lula, do Ministério Público aqui em São Paulo. Houve uma reação muito negativa, até mesmo nas hostes tucanas, né, em relação ao pedido, dizendo que o pedido é muito frágil, só coloca mais confusão dentro de um cenário que já está bastante confuso e azeda um pouco o encaminhamento do processo na Operação Lava Jato. Mesmo entre os investigadores da Lava Jato, houve críticas aí a esse pedido, que deve ser analisado por uma juíza só na semana que vem, né? A avaliação geral das pessoas que eu tenho conversado desde ontem é muito crítica, muito crítica, muito crítica. Eu ouvi palavras como denúncia imprestável, é um lixo, denúncia inepta, ou seja, não tem fundamento nenhum. São críticas muito duras, como eu nunca tinha ouvido até agora das investigações em torno do presidente Lula. É bom, acho que as pessoas saibam, o nosso telespectador saiba, essa denúncia não partiu da Operação Lava Jato, partiu de promotores de São Paulo que investigam o caso Bancop, que foi a cooperativa de habitação dos bancários que construiu o prédio no Guarujá e teria privilegiado o presidente Lula por meio da OAS ao reservar um triplex e reformar esse triplex para ele. O crime ali que atribuem ao presidente Lula é o crime de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Vários especialistas com quem eu conversei não conseguem ver esses crimes demonstrados na denúncia e criticam de forma bastante pesada a falta de tato político dos promotores. Na visão dessas pessoas, o Ministério Público e a Justiça, eles têm que primar por uma sobriedade. E o momento é o pior possível. A denúncia foi protocolada há 3 dias das manifestações programadas para esse domingo. Quer dizer, uma das pessoas me disse claramente, se existe uma coisa que ninguém precisa nesse momento, é que promotores joguem mais gasolina na fogueira. Exatamente. E abre um espaço para o Lula se vitimizar, não abre, Mário? Sem dúvida, sem dúvida. Politicamente, no caso da denúncia de São Paulo, eu não tenho muita dúvida que o ex-presidente Lula pode sair fortalecido com o papel de vítima e com um palanque muito maior, porque vocês devem ter visto a denúncia comete ali um equívoco simplório que até foi parar entre os tópicos mais lidos das redes sociais ontem, particularmente no Twitter, quando eles falam que as atitudes atuais do presidente Lula deixariam envergonhado Marx e Hegel, sendo que, quer dizer, a dobradinha histórica conhecida é Karl Marx e Friedrich Engels, não Hegel. Hegel é um filósofo alemão importante na origem do pensamento de esquerda. O Marx coloca ele pelas avessas na dialética, mas eu nunca tinha ouvido falar... Os comentários que eu vi é que o texto da denúncia é todo partidarizado um pouco, muito ele tem uma outra crítica muito séria feita à denúncia, que é a questão de você criminalizar a política. Eles dizem, os promotores de São Paulo dizem que o presidente Lula está usando os seus apoiadores políticos para barrar a investigação.
Só que na interpretação dos estudiosos do direito, de professores da USP, da GV, isso é completamente normal. Um político pode se valer dos seus apoiadores para enfrentar as acusações. E, quer dizer, segundo eles, há um entendimento já do Supremo de que você fazer manifestação política de qualquer natureza não é crime. E o exemplo mais citado é o da Marcha da Maconha. Setores mais conservadores tentaram barrar a Marcha da Maconha e o Supremo falou, não existe motivo legal para se proibir isso. Se não se pode proibir a Marcha da Maconha, não se pode proibir o Lula de convocar quem ele bem entender para defender o que ele julga ser os direitos dele. Então, e agora eu queria até colocar uma outra questão para vocês, que é o seguinte, no domingo, então, no dia 13, depois de amanhã, está marcada essa grande manifestação em São Paulo e outras regiões do país contra a presidente Dilma, contra o presidente Lula, etc. O presidente Lula chamou a militância também para as ruas, né, quando teve o seu depoimento coercitivo na Polícia Federal aqui em São Paulo, mas recuaram para não haver confrontos aí no domingo. Agora, o fato é que o Lula está chamando a uma militância para fazer manifestações a seu favor e é uma militância que está contra a política econômica da presidente Dilma. Quer dizer, há uma certa confusão aí generalizada, né, Raquel? Porque, de um modo geral, a presidente Dilma está tentando fazer algum tipo de ajuste, etc., para se segurar no cargo, fazer com que a economia reaja, mas se ela incorporar o discurso dos apoiadores de Lula, aí a coisa deve ir para o vinagre de uma vez. Né? A sensação que dá, Fernando, é que o Lula e o PT abandonaram o governo da presidente à própria sorte, sabe? Parece que eles estão muito mais preocupados com a resiliência do partido, com o que pode sobrar aí para 2018, do que com o fato da Dilma governar. Acho que uma reação muito clara disso foi do ministro Nelson Barbosa, né? O Nelson Barbosa entrou na Fazenda substituindo o Levi, já para acalmar o PT, porque ele é um cara que tem ideias um pouco mais heterodoxas sobre economia, ele voltou a promover crédito de banco público, tentar algum tipo de incentivo, indo a caminho do que o PT acredita e que já deu errado. E ontem ele disse claramente, eu preciso de espaço para fazer alguma coisa, eu tenho que tentar aprovar a reforma da Previdência, que era uma das únicas coisas que estava dando algum alento de reforma de longo prazo na administração Dilma. E o próprio Rui Falcão deu uma declaração falando, eu não quero nem ouvir falar de reforma da Previdência, presidente do PT. Então, assim, como é que a presidente Dilma faz uma reforma, ou tenta fazer uma reforma como essa, sem o próprio partido? Então, ela parece realmente, assim, largada. E não é só o próprio partido, né? Eu acho que os outros partidos também, por conta das eleições municipais no final deste ano, também já rifaram as reformas que o ministro Nelson Barbosa estava querendo implementar. O PT, a impressão que eu tenho é que eles já rifaram a Dilma, né? Eles já se distanciaram e não querem... E a questão é que essas reformas eram o único caminho que você podia tentar amainar esse mau humor do mercado em relação a ela. Então, ela ficou numa posição... Ela está num checkmate, assim. Do ponto de vista político, parece que... Bom, ela falou aí abertamente hoje, ela mesma usou a palavra renúncia, etc., e disse, né, rebatendo uma notícia que saiu hoje na coluna da Mônica Bergamo aqui na Folha, que o governo e ela já estariam resignados aí de não chegar ao final do mandato, né, que começou em 2014. De um modo geral, parece que o mercado e alguns agentes políticos também já estão vendo dessa maneira, né? Existe aí um zoom dentro do próprio PMDB de desembarcar de vez do governo, que seria o último sustentáculo dela, e a gente vê o mercado aí apostando cada vez mais numa mudança de governo. Né? A convenção do PMDB amanhã, marcada para esse sábado em Brasília, que deve reeleger como presidente do partido o nosso vice-presidente Michel Temer, eu acho que é decisiva para esse entendimento. Eu tenho a impressão que o PMDB tende a se afastar cada vez mais da presidente Dilma, percebendo que, por conta da Lava Jato, esse governo corre sérios riscos de acabar ainda este ano. Eu digo isso porque tem uma série de delações em curso, delações de grandes empreiteiros, como os da Andrade Gutierrez, a Odebrecht agora começa a negociar,
a Mendes Júnior está negociando. Eu acho que esse cenário é absolutamente desfavorável para a presidente Dilma, porque a gente tem informações ainda não confirmadas de que vão aparecer nas delações dados sobre doações ilegais para a campanha de 2014. Ou seja, a propina oriunda dos contratos da Petrobras também abasteceram a campanha de 2014, o que o PT negou sempre de maneira muito enfática. Eu tenho a impressão de que a hora que ficar comprovado, se é que vai ficar comprovado essas informações de delatores, que tem que sempre ser vistas com reservas, eu tenho a impressão de que a hora que aparecer isso, esse governo já não tem mais condições de sustentar. Eu acho que esse desembarque do PMDB parece que está acontecendo. Hoje o Bernardo Melo Franco, nosso colunista, publica que houve um jantar entre caciques do PSDB e caciques do PSDB e do PMDB, na Casa do Tasso Gereissati, incluindo o Aécio e incluindo o Renan Calheiros, senador Renan Calheiros, que é totalmente envolvido na Lava Jato, era um dos sustentáculos no governo ali no Senado. E acho que parece que está ficando muito, muito claro que essa sempre foi a característica do PMDB, né? Tá com o pé no governo. O problema do PMDB, o PMDB tem problemas muito sérios para a Lava Jato. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que, quer dizer, às vezes eu vejo um certo clima de festa ou de regozijo por parte do PMDB com a desgraça da Dilma, mas eu não vejo motivo para eles comemorarem, não. Eu acho que a Lava Jato pega, até a gente sabe, pega Renan, pega Lobão, pega Jucá, e pega, o PSDB precisa ter pega cuidado a até cúpula, onde ele se pega a aproxima cúpula dessas do figuras, partido. né? E há até já informações não confirmadas ainda de que uma eventual delação ali da Odebrecht poderia comprometer, inclusive, o vice-presidente Michel Temer. Esse horizonte está sendo desenhado nessas negociações, nessas relações. Porque a gente está, o foco, né, nacional e o foco até nosso, né, da mídia, e tem sido muito a questão presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, etc., mas a Lava Jato é bem maior do que isso, né? Claro. E muita gente diz que seria um verdadeiro vexame se a Lava Jato parasse numa eventual investigação contra a Dilma, uma eventual investigação contra o Lula e os outros, né? Claro. Quer dizer, tem gente de todos os partidos envolvidos aí, né? Eu diria que há indícios muito fortes, não contra todos os partidos, mas contra os partidos que compõem a base aliada. Acho que a gente não pode esquecer em nenhum momento que esse suposto esquema, eu acho que já dá para chamar de esquema, acho que já tem provas suficientes para caracterizar como um esquema de desvio da Petrobras. Esse esquema abastecia os partidos aliados. Então, quer dizer, as pessoas ficam cobrando, mas o juiz Moro e a Lava Jato não investigam o Aécio. Quer dizer, eu até acho que deve ter motivos ali para o Aécio ser investigado por conta do governo de Minas ou outras questões. Mas no caso do governo federal, o Aécio não era parte do governo federal. Me parece um pouco ingênuo, ou para ser gentil, essa tentativa de colocar todos. Eu acho que todos têm que ser investigados, mas a Lava Jato investiga um esquema que trata de Petrobras e de quem está no governo. Mandava na empresa. Né? Mas eu acho que tem uma questão aí que fica meio complicado para as pessoas entenderem, inclusive para mim, porque assim, o Moro não está investigando os políticos, né? A investigação ele não faz parte das atribuições dele, né? Está em Brasília. E em Brasília a gente vê acontecer muito pouca coisa, porque saiu a lista dos políticos, mas eles continuam empossados nos seus cargos, exercendo suas funções. Posso fazer uma ponderação? É o seguinte, o modo como essa investigação é tocada no Supremo é terrível, porque o Supremo, eu acho um equívoco, primeiro, o Supremo tocar uma investigação criminal. Isso é um absurdo, isso decorre do fórum privilegiado. Sim. Não tem menor sentido. O Supremo não tem, por sua natureza, instrumentos e prática, não é só instrumentos, é prática em tocar ação penal. Então, quer dizer, é óbvio que há um risco
ainda não ponderado, de que os políticos podem escapar de eventuais punições, mas eu não vejo que isso seja deliberado por parte dos procuradores ou dos investigadores. Eu acho que há muito mais uma falta de prática do Supremo em tocar ações criminais. Mas a Porque se a questão... gente for levar em conta, a grande ação foi o mensalão, demorou quanto? 3, 4 anos. 4 anos. Acabou no pra- começo de 2014. Quer dizer, o mensalão foi as denúncias em 2005, acabou em 2014. Claro. 9 anos para você ter a Mas, investigação Fernando, e a condenação. pior do que isso, ontem o João Paulo Cunha, o STF referendou o indulto de Natal que ele recebeu da presidente Dilma e ele é hoje, 2 anos depois do fim do julgamento, considerado um homem livre. Os políticos estão todos na fila para receber o mesmo benefício. A sensação que fica é que pena foi essa. Todos pegaram regime semiaberto, ficaram pouquíssimo tempo na cadeia. Então, assim, na Lava Jato você colocou-se, enfim, a mão nos grandes empreiteiros, em nome de abrir o esquema, encontrar os políticos, você concedeu delações premiadas que vão fazer essas pessoas ficarem nas suas mansões cumprindo pena até estarem fora. E assim, as pessoas ficam inseguras. Qual a garantia de que os políticos serão punidos no final das contas? De que realmente vai ter uma limpeza da política brasileira, a julgar pelo mensalão? E aí Fica com medo. E aí vem uma ação dessa contra o Lula, por exemplo. Primeiro a Condução coercitiva. condução coercitiva polêmica. Aí vem essa decisão do Ministério Público, essa denúncia do Ministério Público, cuja decisão vai ser tomada. Quer dizer, parece que é uma coisa assim, olha, um exocet dirigido para aquela pessoa, dirigido para a presidente Dilma e o resto, vamos ver depois como é que fica. Né? Dentro da Operação Lava Jato, desde o começo, eu cubro desde o primeiro dia, desde o 17 de março de 2014. Lá, logo nas primeiras conversas, a gente já ouvia, olha, não podemos permitir que o grande erro do mensalão se repita. Se você pegar o mensalão, quer dizer, a Cátia Rabelo, uma banqueira, A diferença de pena ela foi absurda. punida com uma severidade muito maior do que o Zé Dirceu, por exemplo, ou do que o João Paulo, que era o Zé Dirceu era o chefe da Casa Civil, e o João Paulo era o deputado que chefiava a Câmara dos Deputados. Se não me engano, a Cátia pegou 14 anos de anos prisão. e ela só conseguiu o regime semiaberto no final do ano passado, e o Marcos Valério pegou 34. Havia já uma grande crítica Continua preso. ao que aconteceu no mensalão e discussões de como se evitar isso. Porque no mensalão, quer dizer, os operadores foram penalizados de uma maneira muito mais brutal do que os políticos. Só para a gente ir encaminhando aqui o final, eu queria comentar um pouco o seu comentário, Raquel, a parte econômica. Né? A gente teve aí, na semana passada, a divulgação do PIB, a economia brasileira encolheu 3,8% o ano passado. Este ano, se nada acontecer, ela vai encolher 3%, só com o carregamento negativo que vem do ano passado. Se melhorar pode ser menos e a expectativa não é essa. Né? Já tem gente trabalhando com um cenário de menos 4%, e alguns bancos também trabalhando com duas vertentes. Né? Trabalha com um cenário com Dilma e um cenário sem Dilma. Né? Você que circula aí no meio empresarial, fala com o mercado financeiro, etc. Como é que você está vendo isso neste momento, com esses novos desdobramentos? Olha, Fernando, se a Lava Jato é um grande problema para Dilma, a economia também é um problema gravíssimo que vai fazer o barco dela afundar. Você teve ano passado uma recessão histórica de 3,8%, como você falou, você já tem um carregamento de 3%, mas assim, bancos em que a gente circula e eles ainda não tomam essa posição, até por uma questão política, eles vão sempre, não querem ser chamados de muito pessimistas, mas tem gente que já fala em queda de 5% do PIB. Então isso vai minando qualquer apoio que a presidente Dilma possa ter na sociedade e no meio empresarial, porque as pessoas vão vendo seu colega do lado sendo demitido, seu irmão, elas mesmas vão perdendo o emprego, você vai gerando uma sensação de segurança. E no caso do que a gente chama de o PIB brasileiro, né, os empresários que realmente contam, assim, donos de grandes empresas, o que a gente viu foi um negócio interessante, porque assim, ao contrário do que os movimentos sociais costumam pregar,
e talvez eles já tenham tido esse papel em algum momento da ditadura, nessa questão eles não estavam com essa peste de golpistas. Nenhum deles gostava da Dilma, mas no início do ano passado, quando ela nomeou o Nevi, o que a gente ouvia, e acho que o Roberto Setúbal, inclusive, deu uma entrevista para a Folha dizendo isso, era assim, não vamos deixar o Levi trabalhar. O empresário ele é muito avesso a grandes rupturas, porque você gera muita incerteza e você gera muita queda de receita, queda de lucro. Então, assim, para ele, quanto mais leve for, melhor. Então, assim, ninguém era simpático com a Dilma, mas todo mundo falava, não, vamos deixar o Levi trabalhar, quem sabe ela muda de rumo e você resolve sem uma turbulência grande. A hora que o Levi caiu e que começou a aparecer aquela primeira proposta de impeachment apoiada pelo Cunha, já era claro para eles que não dava para ela ficar lá, porque você tinha ela não dava, perdeu as classificações de risco, ela não dava nenhum sinal de acreditar que ela realmente precisava mudar, mas eles estavam muito hesitantes em apoiar o impeachment defendido pelo Cunha, dizendo, bem, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, altamente envolvido na Lava Jato, e o impeachment frágil, porque o argumento das pedaladas fiscais, embora ele possa ser tecnicamente defendido, politicamente, assim, não tem como as pessoas entenderem, né? Claro, um presidente no Brasil que é tirado porque gasta mais. O grau de deterioração agora é tão grande que até eles embarcaram. Exatamente. Porque isso pode desorganizar a economia de um modo brutal. O grau de deterioração é imenso, eles já acham que assim, o preço a pagar por ela sair já está embutido. Vale a pena. Já está pago. Vale a pena pagar esse preço. Vale a pena, exatamente. É o que a gente vê na reação positiva do mercado financeiro. Tudo bem que a gente tem uma conjuntura lá fora que tem assim alguma influência. E tem muita especulação também. E tem muita especulação, mas o fato do dólar cair de 4,20 para 3,60 em alguns dias, quando aumenta a temperatura contra a presidente Dilma, é muito significativo. É que o mercado ele parece meio ingênuo, porque ele é meio binário, né? Então, assim, ela é mais acusada, o dólar... As coisas na economia, a gente sabe que eles não acontecem assim, mas eles estão trabalhando com expectativas. Exatamente. Porque, por exemplo, se você tem uma troca da Dilma hoje, você entra, coloca um ministro como Armínio Fraga, ou enfim, uma pessoa que tem alguma credibilidade, o problema da Dilma é falta de credibilidade. Automaticamente as expectativas começam a convergir e torna mais fácil para o governo rolar sua dívida, mais fácil para ele lidar com juros. A Dilma está pagando essa pena da falta de confiança. Se ela hoje, e a gente sabe que ela não vai fazer isso nesse clima político todo, ela não está conseguindo fazer nada, absolutamente nada. Mas se ela hoje resolvesse fazer, ela ia ter que fazer um ajuste fiscal muito mais apertado do que qualquer outro político. Qualquer outro político. Entendeu? Então, assim, ela realmente ficou numa situação que parece que não tem saída. E por isso os grandes empresários que são muito receosos já estão vindo a público defender o renúncia, o impeachment. O Pedro Passos, presidente da Natura, é um cara super low profile, ele é super cuidadoso no que ele fala, é um líder empresarial muito respeitado, que já foi presidente de organizações empresariais importantes. Então, assim, ele vira público, se expor da maneira que ele se expôs, é porque realmente o segmento que ele representa está muito preocupado. Agora, eles ainda acham que talvez seja possível uma renúncia para você ter uma transição mais suave. Quem conhece a Dilma sabe que isso está fora de cogitação. Até vou ler uma declaração que ela deu hoje, além da renúncia, né, que disse que seria, eu não sairei deste cargo sem que tenha motivo para tanto, sobre o fato de ela estar ou não resignada, de que o seu governo terminará antes do tempo. Ela disse o seguinte: vocês acham que eu tenho cara de estar resignada? Que eu tenho gênio de estar resignada? Fui presa e torturada por minhas convicções. Não estou resignada diante de nada. Não tenho essa atitude diante da vida e acredito que é por isso que represento o povo brasileiro. Quer dizer, ela continua achando que, apesar de ser a presidente pior avaliada, segundo o Datafolha, desde a redemocratização, que ela está ainda representando esse povo brasileiro, etc. Então esse é o... Agora, só para a gente terminar aqui e colocar um pouco aí dos próximos passos, né? Então a gente tem no domingo agora essa manifestação, que o epicentro dela deve ser a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. As centrais sindicais e movimentos sociais tiraram o time, queriam fazer uma manifestação contra, vão deixar para o... Acertadamente, né? Acertadamente, para não haver confrontos, etc. E a semana que vem, então, né, Mário? A gente deve ter a decisão da juíza aqui em São Paulo. Um juiz não tem prazo.
para decidir sobre caso algum. A questão da prisão do Lula. Né? A juíza que tá com o caso do Lula é tida como uma juíza extremamente técnica e cuidadosa. Então, eu acho que as informações que a gente tem é que ela vai analisar o inquérito inteiro, e o inquérito tem 33 volumes. Vai demorar então, muito mais uma eu não tenho essa expectativa da semana que vem. Tá. Eu posso estar enganado, acho que essas coisas... pedido de prisão normalmente é tratado com urgência, porque há risco ou de destruição de prova, alegado risco de destruição de provas, mas eu não consigo, pelo perfil que a gente tem dessa juíza, eu acho que a coisa talvez seja ainda mais lenta do que se imagina, né? No caso do Lula. Agora, isso aí é o que nós estamos vendo aí na pista principal. Pelo acostamento pode vir mais coisa da Lava Jato. Né? Não, na Lava Jato tem, quer dizer, a gente sabe que ali tem algumas delações que estão sendo negociadas, ou já tem alguns documentos produzidos, que todos os investigadores ali tratam como bombásticos. E mesmo pessoas ligadas a Dilma já começam a me falar, olha, esse governo não chega ao fim se essas declarações dos delatores foram comprovadas. Alguma expectativa de quando isso não, pode virar ao público? É isso acho que imprevisível, né, Mário? É imprevisível porque você, quer dizer, acho que pelo menos eu tenho visto isso, os procuradores da Lava Jato são extremamente cuidadosos, principalmente com material explosivo desse tipo, né?